Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de concepções alternativas e dificuldades de aprendizagem em biologia. Antes de tudo, é importante a gente entender o que são concepções alternativas, como elas interferem no processo de ensino e aprendizagem. Então, concepções alternativas são concepções que os alunos já trazem para a sala de aula relacionado ao conteúdo que nós vamos trabalhar. Veja bem, todo mundo vive em contato com a realidade, com a natureza, com a sociedade e a todo momento nós estamos procurando formas de entender o mundo, de arrumar explicações sobre determinados fenômenos, sobre as nossas vivências, e no que diz respeito à ciência e biologia, isso também ocorre. Peço a vocês a fazerem uma reflexão sobre isso. Vocês já tiveram alguma concepção relacionada a ciências e biologia que após o início do curso, confrontando com as concepções científicas, vocês perceberam que elas estavam equivocadas? Ou vocês já conheceram a avó, o avô, uma tia, um vizinho, dando explicações sobre fenômenos da natureza e que você sabe que não é bem assim? Pois então, isso acontece o tempo todo, porque é da natureza humana tentar entender e compreender o mundo, e ele próprio arruma explicações. E o que acontece quando nós, professores, em sala de aula, vamos trabalhar determinados conteúdos e os nossos alunos já trazem, eles já têm uma bagagem. Lembra que estudamos na aula passada sobre concepções de ensino construtivista, por redescoberta, onde se prioriza a interação com os alunos. Então, a partir de uma abordagem desse tipo, a gente tem condições de entender quais são as concepções alternativas que os nossos alunos trazem para a sala de aula. Isso é fundamental, porque as concepções alternativas, elas têm o papel, não é que elas tenham um papel, mas elas costumam impedir ou dificultar muito a apreensão de novos conceitos. Aquele conceito que a gente já aprendeu inicialmente de uma determinada forma, nós temos dificuldade em desconstruí-lo e aprender novamente. Então, às vezes, o aluno tem dificuldade de determinado conteúdo ou conceito, não é porque o professor não trabalhou direito, não planejou direito a sua aula, mas às vezes é simplesmente porque o professor não conseguiu captar que esse aluno já trazia uma concepção diferente. Então, essa interação com o aluno é fundamental para que o professor consiga entender qual que é a bagagem que esse aluno já traz. Mesmo que não seja uma concepção alternativa, ou seja, equivocada, a gente viu por meio do construtivismo que é importante a gente relacionar com os conceitos que o aluno já conhece ou alguma experiência dele, Mas, principalmente, identificar as concepções alternativas, Então, por exemplo, no início da aula, apresentar o tema do conteúdo e perguntar, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês já conhecem sobre isso? Tudo isso vai facilitar muito para que o professor saiba dar um direcionamento de como trabalhar determinado conteúdo. E da onde vem, por exemplo, essas concepções alternativas? Então, o autor do livro, que nós estamos seguindo, ele diz que uma opção seria conhecimentos prévios ou ideias prévias. O aluno simplesmente formulou uma ideia a respeito de determinado fenômeno, ou animal, ou planta, por exemplo. Uma segunda opção seria concepções errôneas, Realmente ele aprendeu em algum momento da vida errado, Um adulto ensinou para ele, ou uma professora, quando ele estava no ensino fundamental, E aí, uma vez aprendido errado, fica complicado, como eu já disse, de desconstruir e aprender novamente. Outra questão seria os próprios erros conceituais que também podem ter ocorrido na própria escola ou
por meio de interação com outros adultos ou a própria formulação do aluno. Exemplos, né, de concepções alternativas que são comuns de acontecer na biologia. Não é? Aqui eu coloquei algumas figuras, né, só vou discutir algumas delas. Por exemplo, o caso do pinguim. Não é? Quando os alunos começam a estudar os grupos animais, né, fazer uma classificação sobre esses grupos animais, acontece, né, é muito comum alguns alunos classificarem os pinguins como peixes. Por quê? Porque eles estão concentrados no hábito, né, no habitat desses animais e eles nadam muito. Outros ainda, não é, classificam como mamíferos, não é? E eles possuem dificuldade de entender o pinguim como aves. Então, são concepções que eles próprios, pela própria observação, né, acabam construindo, né, de acordo com o seu entendimento. Não é? Outro animal bastante polêmico é o morcego. Veja, o morcego, ele voa, não é? Então, muitas crianças, ou às vezes até adulto, acabam classificando o morcego como aves, não é? Por quê? Simplesmente pelo fato de possuir asas, né, e conseguir voar. Então, é muito importante o professor de ciências e biologia estar atento a tudo isso, né, porque a biologia, né, em alguns aspectos, ela é um tanto complicada, né? Os alunos podem confundir, né, e determinados assuntos, ainda os alunos têm mais dificuldade, como, por exemplo, temas, né, considerados difíceis na biologia, temas relacionados à fotossíntese, não é? Porque são processos que o aluno não tem o contato direto e que envolve a parte química, que envolve processos um tanto complicados, não é? Ou mesmo a genética. Não é? Então, é meio geral, né? As pesquisas na área de ensino de biologia e ciências apontam para mais dificuldades nesses assuntos específicos, né? Uma vez que vocês saibam dessas dificuldades, fica mais fácil procurar formas de contornar ou superar essas dificuldades. Né? Só vou citar alguns exemplos, mas vocês vão poder explorar um pouquinho mais isso no livro. Né? E até lembrar de vocês, enquanto alunos do ensino médio. Vocês tinham dificuldade com a parte de fisiologia ou com a genética? Não é? Como que vocês superaram? Não é? Ou ainda não superaram? Não é? Mesmo a questão dos movimentos de rotação e translação da Terra. Há uma grande confusão, porque os alunos observam, na sua observação no dia a dia, que é o Sol que está se movendo. Aí quando vem o professor que diz ao contrário, que é a Terra que gira em torno do Sol, isso cria, né, determinadas dificuldades, né, para o entendimento. Então, o professor de Ciências e Biologia tem que se preparar, né, para essas situações. Não é? Então, existem alternativas metodológicas que podem contribuir para superar essas dificuldades, como a criação de mapas conceituais, que é um assunto que nós veremos para o futuro, não é? Contextualizar, não é, um assunto que parece tão distante da realidade para algo mais próximo, não é? A questão da genética, né? A gente pode começar, por exemplo, falando de alimentos transgênicos, né? Falando sobre relações de parentesco, não é? Então, tem muitas alternativas que podem contribuir nesse sentido. Então, agradeço a atenção de vocês, não é? E nos vemos na próxima aula. E não esqueçam de fazer a leitura do livro.